Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então para mais uma análise pré-mercado aqui, né? E hoje o índice não deu assim nenhuma oportunidade, o índice só caiu. Ontem, na análise pré-mercado, a gente estava com essa possibilidade, né? O mercado se mostrava lateral, então eu comentei que se ele ainda confirmasse aqui essa lateralização, capturando a liquidez do topo, a gente teria no teste uma possibilidade de venda, né? Aí um choque, uma possibilidade de venda. O mercado ele já abriu capturando essa liquidez, o que não nos dá muita oportunidade de trade. Por quê? Porque só porque o mercado abriu aqui eu vou vender? Ah, não está capturando, vou vender. Não tem contexto, não tem racional. Ah, hoje daria certo, mas as próximas 10 vezes que você fizesse ia dar stop. Então, assim, não é sustentável, não tem sentido fazer isso, né? Mas, o que é interessante? O mercado ele confirma, né, essa análise. Ontem eu ainda comentei que o mercado demonstrava o quê? Força de oferta, por causa desse buraco aqui. Volta aí o vídeo anterior, você vai ver que isso aqui mostrava uma força da oferta, uma força vendedora nessa região. Que se o mercado viesse aqui em cima, fizesse um choque no teste, a gente teria a possibilidade de venda. E realmente o mercado ele desenvolveu exatamente como foi analisado. A questão é, não deu para a gente participar. E está tudo bem, está tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Então o mercado ele abre, até sobe um pouquinho, cai. Diogo, poderia considerar essa mínima aqui um choque? Não. O mercado ainda tinha que fechar esse gap. O fundo que o mercado tinha deixado até então é esse aqui, né? E ele nem rompe aqui e volta a testar para seguir. Então, nem de uma forma muito agressiva e arriscada haveria essa possibilidade. Então, o mercado não deu. Olha como ele cai aqui de forma bem inclinada, né? De forma bem íngreme. E ele veio caindo, e aqui eu até tenho marcado aqui, na hora eu marquei, um micro choque, tá? Bem micro mesmo, né? Bem micro mesmo. Entendendo que poderia induzir as pessoas a querer comprar aqui, mas não foi legal. Ele tinha que ter induzido um pouco mais, o ideal era ter renovado esse fundo, tá? E aí depois também caiu sem teste, sem nada, só foi caindo, caindo, caindo. Não fez muita coisa. Quando o mercado vem aqui, deixa eu voltar aqui, pegar isso aqui. Quando o mercado vem aqui, até então a gente não sabe o que o mercado estava fazendo. Estava assim, ó. Nesse momento o mercado vem aqui e faz um outro choque, um choque de indução. Por que de indução? Como já falei em outros vídeos, não está capturando nenhuma liquidez. Se não está capturando liquidez, existe um alto grau de risco em tentar operar dessa forma. Então, o que é o ideal? Esperar falhar o choque e pegar continuidade. Porém, o mercado vem aqui, olha, por essa mínima você vê que o choque não falha. Ele também não vem caindo com aquela intencionalidade aqui nesse momento. E aí eu começo a ficar de olho que o mercado ele caía muito forte, de repente ele começa a cair mais de lado. E chega aqui nessa região, ele começa a subir novamente. Olha essa subida. E aí ele respeita a região. Então começa a criar uma possibilidade de uma microestrutura aqui nessa região. O que eu esperava nesse momento? Eu esperava que aqui continuasse respeitando, continuasse, né, respeitando aqui essa região. Mais um pouco assim, ó. E aqui o mercado ele subisse. E aí, se ele respeitasse, subisse, fizesse um choque aqui, ó, e fizesse um teste, com certeza existiria a possibilidade de vender aqui, ó, para formar continuidade desse movimento. Porém, o mercado teria que respeitar um pouco mais, mas o mercado não faz nada disso. E se o mercado não faz nada disso, o que a gente faz? Nada. A gente só segue acompanhando o mercado, ok? Mas ficou nítido aqui uma região de interesse, né?
ele nivela topos, nivela fundos, e aí ele quebra para baixo. Diogo, e aqui, foi uma indução compradora? Pode ter sido, mas olha o que Candles fez, olha como que o mercado cai aqui e olha como que ele mitiga aqui. Então, super cara de mitigação. Poderia vender aqui? Arriscado. Arriscado, bem arriscado. Não tem contexto. Não tem contexto, tá? Então, segue. E aí o mercado ele começa a cair cada vez mais de lado, ó, cada vez mais de lado, cada vez mais sem força. E aí ele chega naquela resistência lá de trás, olha, que eu já tinha marcado no outro tempo. Lembra que ontem o mercado ele respeita aqui, ó, ele faz uma leve captura de forma bem sutil, né? Aqui, ó. E aí essa captura sutil joga o mercado lá para cima, demonstrando que a região tem o quê? Uma força muito grande de demanda, tá? Região interessante, uma liquidez vai aumentando cada vez mais aqui nessa região, porque só essa reversão aqui que ele faz cria aqui, ó, uma espécie de suporte. E aí o mercado vem novamente e fortalece a região com mais ainda suporte. Porém, o dia termina uma captura de leve. Final do pregão, baixo volume já, né? E enfim, capturou aqui, pelo menos de forma bem de leve, né? O que já deixa um pouquinho mais ruim o mercado. Esse mercado só fazer um choque aqui amanhã. Arriscado. Por quê? Porque ele já meio que captura aqui um pouquinho. Só se ele abrir muito aqui assim e dar uma respeitada de novo lá para cima. E aí ele cai de novo. E aí começa a ter contexto, começa a ter um pouco mais de possibilidades. Tá? Vamos ver então as possibilidades que a gente tem aqui para amanhã. Olha só, essa região aqui é aquela região do minuto que eu falei que é uma região lateral. Eu enxergo essa região uma região bacana para uma mitigação do preço. Por quê? Porque o preço trabalhou ali de uma forma bem bacana, né? Você vê que o preço cai ali, ele dá aquela descansada e aí ele segue o flow, já segue um pouco mais, olha, ele caiu bem forte, já começou a cair mais fraco, Então assim, pode acontecer uma reversão aqui? Pode. Mas eu vou marcar eu tenho quase certeza, eu vou colocar aqui deve ter uma POC, ó. Quase certeza. Pela experiência, aqui eu já te falo que ali possivelmente tem uma POC, ó. Olha só, ali tem uma POC. E aí, num time menor de 1 minuto, é uma microestrutura. Nos 5 minutos, também. Um pouco menor, mas assim, andou um pouco de lado ali. No 15 minutos, deve ser um candle ali de relutância, algo do tipo. Muito provavelmente. Olha só. Eu vou marcar esse bloco aqui do 15 minutos, tá? Deixa eu ver se ele já foi mitigado. Não. Olha só, tá interessante aqui. Eu vou marcar aqui esse bloco aqui do 15 minutos. E eu vou marcar aqui pelos 5 minutos. Eu vou tirar aqui a POC, a gente já sabe que ali tem uma POC, né? Eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar esse topo, tá? Por quê? Porque ele quebra esse fundo. Esse topo quebra esse fundo. O mercado ele vem caindo de quê? De uma captura de liquidez, de uma microestrutura. Então, ele foi de um ponto de liquidez para um ponto de liquidez. Mas aqui ainda não ficou muito bem nítido essa captura também não. Então, qual é a possibilidade que a gente tem aqui nesse cenário aqui para amanhã? Se o mercado ele abre, vem aqui em cima, e aqui em cima ele faz um choque, se entrar interesse da oferta, existe a possibilidade de uma venda. Porque o mercado pode estar fazendo esse movimento aqui, ó, capturando a liquidez desse topo e mitigando um bloco de HTF. Tá? É uma possibilidade. Então aqui você consegue juntar alguns contextos a mais. Né? Primeiro contexto é uma microestrutura de um time frame menor. É um bloco de um time frame maior. O mercado ele deixa aqui, querendo ou não, um topinho de liquidez. Por quê? Repare que esse topo ele rompe esse fundo. Então, o mercado vem, deixa um fundo, deixa um topo e faz aqui ó, um boss.
querendo ou não, isso aqui é um boss. Se é um boss, então tem validade nesse topo aqui, tá? Vou marcar ele aqui. Topinho de liquidez. O jogo tem muita liquidez, a liquidez aí é boa, de qualidade? Não, mas o contexto está interessante. Porque a gente tem um bloco no 15, a gente tem a lateralização do 1 minuto, a gente tem um topinho no 5, né? E aí o mercado ele faz muito isso aqui, ó, esse movimento aqui. É típico do mercado. Agora, o que ficaria bom para melhorar ainda mais esse contexto? Se o mercado amanhã criasse abaixo desse bloco aqui, ó, uma microestrutura. E aí sim, ele capturasse, faz um choque, você tem um contexto maravilhoso. Mas muito melhor ainda. Jogo, e se ele chegar e começar a lateralizar aqui no bloco do 15 minutos aqui, ó, sim, ó. É uma possibilidade, não deixa de ser, tá? Agora, você simplesmente por uma ordem aqui, seja nos 50%, o que está dando aqui de stop? Vamos ver. Ó, 50% é 200 pontos, está muito caro, muito caro. Então, o que a gente sabe? Qual a informação que a gente tem? Porque você tem que entender isso. Você que é trader, você que quer aprender a analisar o gráfico, você tem que entender a ler nas entrelinhas. Você tem que aprender a ler a informação que o gráfico te dá. Se você vai para os Estados Unidos, você tem que saber o inglês. Tem que saber ler inglês e falar inglês. É a linguagem de lá. Se você for para a Espanha, para a Argentina, para o Chile, você tem que saber o castelhano, o espanhol. Porque é a linguagem de lá. Você tem que saber ler, você tem que saber falar, né? Para você poder viver nesses países. E a mesma coisa no mercado. Se você quer viver no mercado, você tem que entender o que o mercado está falando para você. E o mercado ele fala através do gráfico, tá? Para nós. E o que o mercado está dizendo aqui? Está dizendo que essa região é uma região de oferta. Agora, não quer dizer que a região de oferta é aqui, ó, o 138, 250. Ou então a região de oferta é aqui, ó, 138, 115. Não, é toda a região. Então, ele pode fazer um choque aqui, ele pode fazer um choque aqui. A região, uma região que foi predominante vendedora, tá? Isso pode não funcionar e ir embora direto? Claro que pode. Mas você já sabe o que você tem que olhar, que é o quê? Interesse de preço contrário e fazer um choque com intenção ou uma microestrutura, capturar uma liquidez. Aonde está? Você marca a região. E a região que nós temos, nesse momento, nós estamos falando dessa daqui. Tá? Então, o mercado ele vem, faz aqui um choque, testa, você tem uma venda. O mercado vem, cria microestrutura, seja aqui, capturando essa liquidez, você tem a possibilidade de venda assim que ele fizer um choque, ok? Então, é uma excelente probabilidade, né, que a gente tem aqui de estar fazendo esse movimento aqui, ok? Lá em cima a gente já sabe, topo histórico. Então, se o mercado ele vem subindo e ele faz um choque aqui, ok? Tem a possibilidade sim. Mais rente aqui, tá? O choque preferencialmente em posição de captura, tá? Mas não muito distante, tá? Não muito distante. Por quê? Se o mercado estiver subindo muito forte, for lá em cima para fazer o choque lá, é arriscado, ele pode falhar e querer continuar subindo, tá? Então, para se distanciar um pouco mais, o que é o ideal? Microestrutura, porque aí ele pode estar fazendo uma distribuição, nivela aqui os topos, captura, faz o choque, no teste você tem a possibilidade de seguir a venda, ok? Então, é a nossa segunda possibilidade aqui. A primeira está aqui mais próximo do preço, a segunda aqui com o choque ou lá em cima com microestrutura. Se o preço também vem subindo forte, passa dessa região, retorna para essa região e começa a criar aqui uma microestrutura e captura os fundos nivelados, fazendo um choque, no teste você tem a possibilidade para seguir o flow, ok? Ficou claro? Essa região é uma região que o preço já gastou tempo nela. Então, seja para reverter de oferta para demanda ou para ele só criar uma microestrutura ali, da mesma forma, é interessante, tá? Então, lembra, o mercado sobe forte, não fez choque, passou direto na região, ok, tá tranquilo, você não precisa ficar preocupado, nossa, meu Deus, e agora? Agora nada, quando você espera. O mercado retornando de forma mais fraca. É igual isso aqui, ó, ele cai com uma força, de repente, olha como ele vai caindo fraco, tá vendo? A mesma coisa, ele sobe e vem caindo fraco.
cria a microestrutura, faz o choque é aqui, você tem a possibilidade de comprar ali, tá? Essa é mais uma possibilidade que o mercado nos dá. Se o mercado não faz nada disso, e aí a gente tem esse ponto aqui como um ponto de liquidez. Se o mercado vem caindo muito forte aqui, muito forte, tá? Caindo muito forte aqui, e aqui ele faz um choque, você tem a possibilidade de seguir numa compra, tá? Se for aqui, um choque mais próximo aqui, tá? Desse ponto aqui. Um choque mais próximo aqui, ok? Distanciou muito, fica meio esquisito. Ah, Diogo, e se ele toca nesse bloquinho aqui, ó, e faz um choque? Muito arriscado. Por quê? Porque a liquidez já está um pouco mais distante. Vamos ver aqui mais ou menos, olha. Estamos falando aí, ó, 800 pontos, é muita coisa. Agora, se o mercado ele vem caindo forte, chega aqui próximo do bloco e começa a lateralizar, aí sim, captura o fundo, fazendo um choque, você tem a possibilidade da compra, está capturando a liquidez dos fundos nivelados, tocando num ponto de interesse, né, que está lá de trás. Aí fica contextualizado. Você sempre tem que ter a preocupação em ler o que o mercado está dizendo, em contextualizar e entender a narrativa do mercado. O mercado ele vai nos dando um contexto, uma narrativa, criando um cenário. E aí é preciso entender o que o mercado está falando. E se você não entender a linguagem do mercado, não tem como você se comunicar com ele, você ter intimidade com ele. Então é preciso compreender os movimentos. Não é só que nem um robô. Ah, fez um choque, eu vou comprar, fez um choque, eu vou vender, fez um choque, eu vou comprar, fez um choque, eu vou vender. Você não vai ser lucrativo. Você vai acabar com a sua mentalidade, com a sua autoconfiança. E aí você não vai para frente, não vai desenvolver, ok? Outra possibilidade aqui o mercado ele vem caindo forte aqui, ó, e aí ele retorna fazendo a microestrutura, captura os topos nivelados, faz um choque e aí seguir o flow na venda, tá? É uma possibilidade também, ok? É uma possibilidade também. O mercado aqui, ele pode começar a nivelar aqui também, ó, e aí criar uma grande estrutura aqui, ó. É uma possibilidade também, tá? É uma possibilidade também. E aí a gente, dependendo de como ele for criando aqui, o que você faz? Você pega o volume profile, pega nesse primeiro candle aqui, desse topo, o volume profile, e traça até o último candle antes da captura de liquidez. E aí você vai ver a POC. Se ela está mais para cima ou mais para baixo. Aonde a POC estiver, é porque é o lado que o preço está trabalhando mais. Então, se o preço está trabalhando mais embaixo, a força ela é da oferta. Se o preço começar a trabalhar mais na parte de cima, então o preço, a força ela é da demanda, que está pressionando o preço para cima. No caso aqui, se captura, faz um choque, no teste você pode comprar. Agora, se o preço continua nivelando aqui, e aí faz um choque lá em cima, já demonstrando a força da demanda, da oferta, você pode vender aqui, ó, sem problema algum. Tá? Vai depender de como o mercado vai abrir e como o mercado vai se comportar. Tá? Às vezes já abre aqui, ó. Abre aqui subindo. Pode acontecer. Já abre aqui caindo. Pode ser. Ou ele abre aqui, ó, dá um pavio aqui, engolfa todo e puf, continua caindo. O que você vai fazer? Nada. Nada. Você vai esperar. Essa é a função do trader. Esperar, analisar, acompanhar. E aí, na hora certa, você vai realizar uma operação. Entenda que o trader profissional, ele passa 95% do tempo somente olhando o gráfico, analisando o gráfico, entendendo o gráfico. 5% ou menos do tempo é clicando. 5% ou menos do tempo vai ser clicando. Por quê? Porque o nosso papel é analisar, acompanhar. E aí sim, quando a gente vê que o mercado está dentro daquilo que a gente está gostando de ver, dentro da nossa leitura, dentro da nossa expectativa de movimentação dos preços, aí nós vamos agir. Tá? Então, basicamente é isso. A região mais interessante que eu achei foi essa daqui. Vamos ver como ele vai se comportar ali. Ou se vai chegar ali, às vezes ele pode abrir, só vir caindo e tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso, tá? A gente está aqui para analisar mesmo, ok? Basicamente é isso, tá? Depois, pontos lá para baixo é muito distante, tem um gap lá para fechar. O preço, olhando aqui, dando um zoom aqui maior, né? A gente vê uma grande lateralização do preço, né? Grande lateralização do preço. Aqui, ó. Então, assim, isso aqui já mostra uma liquidez interna do preço.
tá? Mas isso aqui é uma liquidez interna. Muitas vezes uma grande lateralização, o preço ele captura a liquidez interna e aí ele volta a subir. Daqui mesmo, dessa liquidez interna, às vezes ele já explode. Às vezes não, às vezes ele vai vir aqui embaixo para poder ir embora. Não tem como a gente saber. A gente tem que estar pronto para todas as possibilidades, para comprar, para vender. E é isso que a gente faz. Olha só, um ponto de venda, uma região para venda, uma região para compra, uma região para compra, uma possibilidade de seguir na venda, uma possibilidade de seguir na compra. Tá vendo? A gente está pronto, a gente está preparado para pegar tanto compra quanto venda. A gente não está enviesado. A gente não está, como minha avó dizia, bitolado. Não, a gente aguarda o mercado entregar para nós. Ele fala com a gente através dos seus movimentos. E conforme a gente vai entendendo a linguagem do mercado, a gente vai ficando muito bom em conseguir identificar bons movimentos, boas regiões, aonde o mercado tem uma probabilidade muito maior de nos entregar uma operação bacana, com risco-retorno de no mínimo 3 para 1, 4, 5, 7 para 1. Tá? E é dessa forma que você vai alcançar a consistência. Hoje eu li no livro, para você ter a consistência, você precisa ser. Você tem que ser para ter. Vou repetir, você tem que ser para ter. Então, se você quer ter consistência no mercado, você tem que ser consistente nas suas atitudes. Se você quer ter consistência no mercado, no day trading, você tem que ser consistente no comportamento, na mentalidade. O que é ser consistente no comportamento? É fazer sempre a mesma coisa de forma repetitiva. É sempre repetir. A consistência vencedora no day trading é o quê? É a repetição de ganhos de forma consistente, de forma contínua. Então a mesma coisa é o comportamento. Para você ter esse resultado, você tem que ser essa pessoa, tem que ter esse comportamento, que é repetir sempre as mesmas coisas, as mesmas atitudes, as mesmas operações, sem ficar cada hora com um operacional diferente. Tá? Então essa foi a nossa análise pré-mercado de hoje. Amanhã a gente está de volta com uma nova análise aqui para você. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.